Vamos nos colocar de pé. Abrir em 1 Coríntios 3, de 11 a 13. Bem? Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. E foi exatamente esse texto que mudou a vida da protagonista da história de hoje, que não é bíblica. Acho que é a segunda vez que eu trago sobre ela. A gente usa muito ela no Ministério Infantil, mas de uma forma diferente da que eu vou usar hoje, né? Eu vou falar sobre uma missionária que chama Amy Carmichael. A Amy nasceu em 1867 na Irlanda. Era a primogênita de 7 filhos numa família de posses. Ela tinha dinheiro. Apesar de seus pais serem crentes dedicados, eles jamais imaginaram a Amy como missionária. Mas uma coisa eles tinham certeza: o temperamento da Amy. A Amy era uma menina difícil de lidar, temperamento forte. Para vocês terem uma ideia, desde muito pequeno o apelido dela era Irlandesa Selvagem. Ela é bem tranquila, mansa. Ela era mansa. Todo mundo chamava ela desse apelido na casa dela. Vão querer sujar a sua identidade. Vão tentar dar significados ruins para as suas características. Vão dizer que elas não servem para gerar bons frutos. Que você não tem o que é necessário para cumprir o teu chamado e o teu propósito. Só que quem te fez não erra. Quem fez a Amy não erra. Ela poderia ser uma irlandesa selvagem, mas com a força dela canalizada em Deus, ela fez feitos sensacionais. Assim é com você. Você nasceu exatamente do jeito que Deus quis que você nascesse. E a gente se olha e fala, eu queria ser assim, eu queria falar baixo, eu queria fazer isso, eu queria ser mais expansivo, eu queria ser menos tímido, eu queria ser mais tímido, A gente fica se moldando. Essa não é você, esse não é você. Deus fez você do jeito que você é para cumprir o propósito e o chamado. Você não nasceu assim por acaso. É porque você possui características fundamentais para dar conta de ir com o seu chamado até o fim. E as pessoas vão dizer, não serve. Não, não é assim. Nossa, você vai ter que mudar bastante, hein? Quem te fez, não erra. Caterina Carmichael, mãe de Amy, era uma mulher de oração e temente a Deus e sempre ensinou os seus filhos dentro da palavra. E uma lição que ela ensinava todos os dias para eles era: Deus sempre te responde. Sempre vai responder. Sempre. Quando você tiver uma necessidade, ore, que Deus sempre vai te responder. A Amy era de uma família de dinheiro, então, da janela do quarto da Amy, ela viu o mar. Era uma mansão que eles moravam, 7 filhos, e ela achava linda a cor do mar. E os olhos da mãe dela eram exatamente da cor do mar que tinha na janela da sala dela, do quarto dela. E aí, um dia, quando ela tinha 3 anos e a mãe estava reforçando, olha, Deus sempre responde, coloque a sua necessidade em oração, que Ele vai te responder. Ela fez, azul é a cor que eu mais gosto, meu olho é marrom. Eu vou orar para Deus e eu quero olho azul igual ao da minha mãe, eu não quero olho marrom igual ao do meu pai. E ela, prontamente, animadíssima, ela foi dormir. Nesse dia, a mãe nem precisou insistir muito para ela dormir, orou, ajoelhou e falou, Deus, eu quero olhos azuis. Em nome de Jesus, amém. Deitou e dormiu. No dia seguinte, dava para escutar ela bater na porta e correndo até o banheiro. Onde ela foi? Olhar no espelho. E, de repente, quando ela olhou no espelho, pá! O olho marrom. A mãe dela subiu correndo, de tão tranquila que ela recebeu essa informação.
E ela falou, Amy, o que está acontecendo? O que foi? Mãe, você mentiu. Como assim? Você falou que Deus responde. Eu orei para o meu olho estar azul. E ele está marrom. Ela fez, eu disse que Deus responde. Eu não disse que Deus concorda. Eu não disse que Deus aceita. Eu não disse que Deus vai fazer o que você está pedindo. Eu disse que ele responde. E a resposta dele para você foi, não. A resposta dele para você foi não. Se o que você está pedindo para Deus não faz parte dos planos que ele tem para você, ele não vai dar. Você pode barganhar à vontade, mas então eu faço 10, e aí o senhor me dá isso aqui. Você pode fazer 50, 100 mil, não vai. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. A Amy era uma menina obstinada. Crianças obstinadas, pessoas obstinadas incomodam a maioria das outras pessoas. Por quê? Porque ela não desiste. Você fecha o caminho dela aqui, ela vai por aqui. Você fecha aqui, ela vai por aqui. Crianças e pessoas obstinadas são que nem água, você não para. Você pode tacar um pano em cima da água. Se você torcer ele, o que aparece? A água. Crianças e pessoas obstinadas não se desfazem com a luta, com o tempo. E a Amy era uma criança obstinada. Apesar de ter nascido em lar evangélico, ela aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador com 15 anos de idade. 2 anos depois, seu pai morre repentinamente de uma pneumonia. E a mãe tentou equilibrar as situações, né? Como eu disse para vocês, a Amy nasceu em 1867. Então, não era tão fácil uma mulher dar conta de 7 filhos. Ainda porque eles tinham posses e o único quem trabalhava era quem? O pai. E a mãe trabalhava na igreja. Então, com 7 filhos, era complicado. Numa manhã, eles estavam voltando a pé da igreja e eles encontraram com uma mendiga, cheia de farrapo, cheia de coisa, carregando um peso. E ela e os irmãos foram correndo nessa moça na rua e pegaram as coisas dela, ajudaram ela, porque ela estava com dificuldades e levaram ela até o destino. E quando eles voltaram, né, para encontrar com a mãe, que estava na porta da igreja saindo, os irmãos da igreja julgaram. E falaram para ela, você não deveria sujar suas mãos desse jeito. Porque era uma mendiga. E ela ficou inconformada. Ela ficou agoniada com essa informação. Porque ela esperava receber um parabéns da igreja. Mas ela recebeu uma repreensão. E não era o que tinha colocado no coração dela que ela tinha que fazer. Ela falou, poxa, mas se eu estou errada, por que eu senti vontade de fazer isso? Ela foi orar e colocou nos pés do Senhor. E o que motivou ela foi exatamente o versículo que a gente leu, 1 Coríntios 3, 11 e 13. De que você está fazendo, de que construção você está fazendo em cima do alicerce que é Jesus? É de pedras preciosas, é de latão, é de palha, é de vento, do quê? Do que você está fazendo na sua vida como cristão? Que materiais você está usando? E a Amy decidiu naquele dia que ela faria, em cima do alicerce, uma construção de pedras preciosas. O que significa isso? Que o que tinha de melhor e mais caro nela, no alcance dela, ela daria para Deus. Paulo ainda complementa o apóstolo, ainda complementa o mesmo assunto que nós lemos no versículo de abertura, em 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Não vai escapar ninguém. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. A palavra de Deus deixa muito claro em Efésios 2, 8, 9, que a salvação não é conquistada por obras, e sim por graça. Mas e depois? O que você não podia fazer, Jesus Cristo fez por você. Você não teria como pagar com serviço nenhum. Mas e o depois? Nós temos que nos preocupar em construir pedras preciosas em cima do alicerce para honrar o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Para agradecer
Quando alguém faz algo por nós, você fala, nossa, hashtag gratidão. Não sei como te agradecer. Essa pessoa, na minha maior dificuldade, me levantou, me ajudou, me sustentou. O que ela precisar de mim, eu vou estar disponível. Não é assim que a gente age? Mas com Cristo, não. O que ele precisar de você, se você tiver tempo, se estiver dentro da sua zona de conforto, se. Parece que o que ele fez foi pouco. Foi menor do que qualquer ser humano poderia fazer em favor da nossa vida. Porque a gente é tão grato, né, ao chefe que não mandou embora quando você pediu para ele não mandar. A gente é tão grato quando a pessoa fala, olha, você não tem as qualificações, mas eu vou te contratar mesmo assim, porque eu vi que você tem potencial. Quando você tem uma dívida, alguém chega lá e fala, eu tenho esse dinheiro, eu pago, não precisa se preocupar de me devolver. A gente tem uma gratidão profunda por essas atitudes. Mas a gente não tem gratidão por quem comprou a nossa vida na cruz. Por quem carregou o pecado do mundo nas costas para salvar a gente. Aí a gente quer, mas meio-dia, eu tenho fome, meio-dia, não gosto desse horário. Com o passar do tempo, a sua mãe ficou incapaz de cuidar dos seus filhos e mudou para a casa de um viúvo piedoso, muito bom, cristão também, e ajudou ela a cuidar de todas as crianças. Só que esse viúvo era nada mais, nada menos que o fundador do movimento Keswick. Esse movimento são convenções que consistem em ensino bíblico, avivamento e busca de santidade. Esse movimento iniciou em 1875, nessa região de Keswick, na Inglaterra. Quem que passou por lá? Um dos maiores evangelistas que a gente ouve no mundo cristão, inclusive o Moody. Só. Esse movimento só treina esse pessoal aí. A Amy era a mais velha, morava na casa desse viúvo. Quando ela começou a ficar mocinha, né, que ela foi lá com 15 anos, ele colocou ela para trabalhar de secretária. E ela só no meio desses caras, desses missionários, ela tendo contato com tudo. O que aconteceu? O que acontece quando você se depara com missões na sua cara? Você se apaixona. Eu sempre falei, não tenho vocação, eu sou de igreja, aquele quadro ali, eu não sou os pés que vão. Mas quando você tem contato, se permite ter contato com missões, você se apaixona. Aí você quer ir. E essa vontade começou a arder no coração da Amy. E aí ela ouviu um desses missionários, grandes missionários da época, Hudson Taylor, falar que milhares de chineses estavam morrendo por ano sem Cristo. Ou seja, estava indo tudo para o inferno. E aí ela falou, é agora, eu vou. Se inscreveu na caravana do Hudson Taylor para ir para o interior do Japão e foi negado. Para a China, perdão. E foi negado. A Amy tinha uma doença que chamava neuralgia. Essa doença provoca os nervos a sentirem dor. Então, ela estimula o nervo a sentir dor. E ela tinha que passar semanas deitada na cama, quando os nervos eram estimulados a ter dor. E ela urrava de dor na cama. E eles ficaram sabendo desse diagnóstico e falaram, não tem como levar você para missões. Vamos levar você para a China? Não dá para fazer missões, porque não, você não serve para missões. Você não tem o que precisa para missões. Acho que você entendeu errado. Mas a Amy era o quê? Obstinada. Ela era obstinada. 1 ano depois, ela se enfiou dentro de um navio e foi para o Japão. Foi para o Japão para ficar anos, voltou em menos de 1 ano, travada numa cama, num leito, volta ela de navio de novo, urrando o navio inteiro, chega aqui, e aí o pessoal fala, Amy, desiste, acabou a sua obstinação, não está vendo que Deus não tem isso para você? Você acha que as coisas que Deus tem vão ser difíceis de ser conquistadas? Vão ser difíceis. Você terá obstáculos para cumprir seu chamado. As pessoas vão se levantar, vão falar, não é para você, isso não é para você. Quem falou? Deus? Não ouvi. O que interessa é o que Deus falou para você. Porque Ele vai abrir os caminhos que precisa para você cumprir o seu chamado. Independente do que as pessoas acham. Independente do que elas acham que você tenha que se tornar para alcançar esse chamado. Quem trabalha em você é Deus. Quem te fez não erra.
Você terá obstáculos para cumprir seu chamado, mas Deus conhece o final da história. Se Ele te chamou, é porque, perseverando, você chegará ao seu destino traçado por Deus. Seja forte e corajoso. Em um dos livros da Amy, ela escreveu o seguinte: Satanás é muito mais diligente. O que é diligente? Ativo, aplicado, rápido, do que nós. Ele compra uma oportunidade, enquanto nós perguntamos quanto custa a oportunidade. Interessante, né? E a gente é assim. Ah, será que é de Deus? Ah, não sei. Satanás não pergunta se é de Deus ele fazer. Ele simplesmente vai lá e faz, até porque ele não está preocupado com a opinião de Deus. Mas a gente, Deus está mandando. Deus, como o Benê fala para mim, lã molhada, lã seca, lã pintada, lã não sei o quê, para a pessoa decidir fazer. Satanás, enquanto você está pensando quanto custa, ele foi lá e comprou. Para a surpresa e preocupação de todos, um ano depois de ter voltado, gritando de dor no navio do Japão, a Amy se tornou membro de uma agência missionária na Inglaterra e embarcou para a Índia. Com todos à sua volta dizendo que ela não aguentaria nem 6 meses. Como imaginado, ela batalhou muito. A saúde debilitada. A Índia não tem infraestrutura hoje, você imagina, em 1800. Solidão, porque ela era solteira. Mulher na Índia nem pode pegar transporte público hoje. Imagina naquela época. Uma cultura totalmente fechada, então tinham lugares na Índia que só quem era indiana poderia frequentar e entrar. Então a Amy andava aonde tinha estrangeiro. E geralmente estrangeiros estão de passagem, estão de viagem. E ela queria pregar o evangelho, ela queria mudar a Índia. Então ela tinha que pregar para indianos. Ela queria livrar o povo indiano da cultura satânica que eles têm. Só que ela não tinha contato com o indiano, porque ela era estrangeira e ela não podia entrar nos lugares onde as mulheres indianas frequentavam. A língua, porque ela falava inglês e eles falavam tâmil, que é o idioma da Índia. Então ela teve que estudar. Então, enquanto ela não conseguia achar uma entrada, conhecer nenhuma indiana, fazer amizade, ela ficou estudando a linguagem. E diferente do esperado por todos, a Amy serviu na Índia por 55 anos. Ela nunca mais voltou para a Inglaterra. Não são as circunstâncias que determinam o final da sua história. Não são as probabilidades. Quem determina o final é Deus. Ah, mas eu já fiz isso. Não deu certo. Não, eu já tentei. Não foi. Joga de novo a rede. Pedro jogou muitas vezes a rede, a noite inteira a rede, no mesmo mar, no mesmo lugar. E não deu certo. Mas quando Deus falou para ele, joga de novo, o milagre aconteceu. Deus está falando para você hoje, joga a sua rede de novo. Não interessa que você já fez isso milhões de vezes. Agora Deus está falando para você, jogue a rede de novo. Porque não é a circunstância que faz o milagre, é a palavra de Deus. É Ele quem determina o resultado, e não a circunstância. 1 mais 1 é 2, mas se Deus falar que é 3, vai ser 3. Na Índia, o ministério de Amy passou por uma transformação que resultou em mal-entendidos com as suas igrejas apoiadoras, desentendimentos com os missionários, brigas com pessoas influentes que mandavam dinheiro para ela, problema com a lei, correndo risco de ficar 7 anos presa. Não pensa você que tem direitos humanos na Índia. Não tem hoje. Imagina em 1860, quando ela foi para lá. 1870, 800, por aí. Mas a Amy escolheu permanecer. Perdeu todo mundo que apoiava ela. Todo mundo que ela tinha como segurança, como suporte, ela perdeu. Mas ela escolheu ficar somente com Cristo, que era tudo. Porque com toda a estrutura humana, ela ficou sem nada. Mas com somente Cristo, ela ficou com tudo, servindo 55 anos.
E desde então, Amy dependeu única e exclusivamente de Deus, até o final dos seus dias. A transformação em seu ministério foi quando Amy teve a ideia de se disfarçar de indiana. Ela falou, só pode entrar indiano, eu vou me disfarçar de indiano. As amigas dela, que acompanhavam até metade das loucuras dela, falou assim, mas você é branca, transparente. O povo aqui é queimado, você vai dormir no sol uma semana e vai continuar branca. Porque ela era inglesa, ela era irlandesa. Então, pensa, pele muito branca. Aí, ela pegou pó de café e passou no corpo. Comprou sari, comprou toda a roupa e se colocou. E foi mostrar para a amiga. Porque ela era o quê? Obstinada. Ah, não vai dar, você é branca, eles não são. Bom, então eu vou ficar morena. A hora que ela apareceu na frente da amiga, ela falou, Amy, você parece uma indiana mesmo. Ainda bem que você não tem olhos azuis. Porque se você tivesse os olhos azuis, não teria como disfarçar. Como diz a filha da pastora Thalita, naquela época não tinha lente de contato colorida. Na hora que ela ouviu isso, ela voltou com 3 anos de idade na oração dela. E entendeu por que Deus falou não. Você só vai entender suas dores no tempo da cura. Durante o processo de dor, somente obedeça. Tudo tem um propósito. A Amy se disfarçou e foi andar num bairro que só podia indiano andar. E ela viu uma menina correndo em direção a uma moça indiana e pedindo pelo amor de Deus para não deixar levar ela. E a Amy ficou parada olhando. Essa menina tinha 7 anos e chamava Prina. Na Índia, era comum os pais venderem as crianças a partir dos 3, 5 anos para o templo, para serem casadas com os deuses, que na realidade eram transformadas em escravas sexuais dos brahmanes, que era a alta casta indiana. E eles não tinham dinheiro, uma miséria terrível, vendiam as meninas para esses deuses, e aí recebia o dinheiro. E a mulher que estava vindo atrás da Prina falava, eu te paguei, você não tem direito mais sobre ela. Ela foi comprada para os deuses. E arrastaram a menina de novo. Embora. A Amy, a hora que ela falou, ela foi comprada para os deuses, a Amy fez assim, agora eu já sei qual é a minha missão na Índia. Se eles compram crianças para os deuses, eu vou comprar criança para Deus. E de onde você vai arranjar dinheiro? Deus. Vou comprar para ele, quem vai dar o dinheiro é ele. Lá vai ela disfarçada de indiana, entra no templo e acha a menininha. A menininha segue ela e foge e segue ela e vai parar na casa dela. E ela esconde a menina na casa. E ninguém sabe até hoje por que não invadiram a casa dela e pegaram a menina. Mas ela mandou fechar todas as janelas e saiu. E ela falou, na minha casa vocês não entram, aqui é meu território. E eles recuaram. Ela conseguiu um terreno de doação, numa carta que chegou para ela, de 40 hectares. Ela montou um quartel-general para comprar crianças na Índia. Ela começou pegando as meninas que fugiam, porque aí uma falava para a outra, e as crianças fugiam para a casa dela. Aí ela pegou meninas até 17 anos, parou de pegar criança só, então pegava criança, 17 anos, pegava meninas que tinham engravidado nos templos, e geralmente não sobrevivia nem a criança e nem a mãe, porque a criança era pequena, não tinha idade para gerar e nem para ter filhos, e o bebê não tinha nada para ser formado, então morria todo mundo, mas estava ótimo, porque eles compravam mais. E ela começou a comprar crianças. Aí tinha o problema dos meninos, pega menino também. Bom, ela montou uma cidade
E todo mundo falava, não vai naquela mulher porque ela pega as crianças para ela. E as crianças falavam, aonde? Lá, lá. Com o passar do tempo, ela apelidou essa vila que ela ganhou de 40 hectares, ela apelidou de o Retiro da Floresta Cinza. Porque só chegava à noite. Porque não tinha energia elétrica. Então, eles aproveitavam a noite para fugir, porque era mais difícil de serem pegos. Com o passar das décadas, a Amy começou a ser notada internacionalmente. Recebeu um prêmio da Rainha Vitória pelo serviço prestado na Índia. E no auge da sua fama, abriram um buraco no terreno dela que ela não estava sabendo e andando ela caiu no buraco. E ela quebrou o quadril. Nós estamos falando de 1800 e pouco, tá, gente? Não tem ortopedista, raio-x não tinha, e na Índia menos. E a Amy ficou confinada na cama depois dessa queda pelos seus próximos 20 anos de vida. Ela passou deitada na cama. Ela parou? Não, porque ela era obstinada. Quando ela caiu e não conseguiu mais se levantar da cama, ela já tinha treinado a equipe para poder fazer os resgates das crianças, dos adolescentes, das mães e de todo mundo. Até mulheres que eram abusadas pelos maridos, eram maltratadas, mas ela acolhia. Aí ela falou assim, bom, eu não posso mais com as pernas, não tenho mais força e estou condenada a essa cama. O que eu vou fazer? Eu só tenho a minha cabeça. Eu só tenho a minha cabeça. Começou a escrever os livros, que até hoje servem de treinamento para missionários, na Índia e em outros lugares. Nada, eu vou ler uma poesia da Amy, a primeira frase deu um soco no meu estômago. Nada vai impedir o chamado que Deus tem na sua vida. Nada. Nada. Por isso, não deixe se curvar diante das circunstâncias. Ai, mas eu tenho neuralgia. Ai, mas o meu pai morreu. Ah, mas eu sou irlandesa e sou rica. Ah, mas ninguém me quis na agência na China. Ah, mas me mandaram de volta no navio no Japão. Ah, mas na Índia eu não posso ir nos lugares onde indiano frequenta, vou pregar como? Ah, mas eu caí agora e estou entrevada na cama, eu sou uma inválida. Usa o que você tem na mão e vai fazer o seu chamado. A Amy, nesses 20 anos, se dedicou a escrever livros sobre todas as experiências que ela teve com Deus e sobre como Deus tinha apresentado o mundo e o chamado para ela. Ela morreu em 1951, com 83 anos de idade. E até hoje é uma inspiração para milhares de pessoas. No seu leito de morte, ela falou que ela não queria lápide, que é aquela placa com homenagem. Ela não queria. Porque ela não queria que as pessoas fossem tentadas a adorá-la e prestar homenagem a ela, sendo que ela não merecia homenagem, porque tudo que aconteceu na vida dela foi Cristo. Eles obedeceram mais ou menos. Eles colocaram uma fonte de água em cima do túmulo dela e escreveram uma plaquinha com o nome Ama, que é mãe, em Tuli, na língua Tamil. Escreveu lá, Ama, Tamil, mãe. Amy deixou um legado incrível. Uma mulher que canalizou em Deus toda a força da sua personalidade forte e selvagem ao Senhor. Se dedicou por 60 anos. Abriu mão do seu lar para que centenas e milhares de crianças tivessem um. A gente precisa entender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque senão a gente se desvia. Nessa situação da Amy, a gente fala como? Mas o senhor quer que eu sirva? Eu vou servir em quais condições? O senhor não me dá nenhuma condição para servir? Olha isso aqui errado, olha isso aqui errado, isso aqui. Como que eu vou sair para fazer a obra com tudo isso aqui dando errado? Porque tudo isso aqui dando errado não é problema seu. O seu problema é fazer a obra. Com o que você tem na mão. Não tem a perna, tem a boca. Não tem a boca, tem o olho. Não tem o olho, tem o braço, tem a mente. Com o que
Deus deu e você tem na mão. Permita-se ser uma bênção na mão do Senhor. Quem te fez não erra. Eu vou ler a poesia da Amy para encerrar hoje. Não tem 5 lições, é só poesia. Deixa eu apagar aqui, porque eu fiz o favor de fazer um negócio preto e branco. Mas não achei foto colorida. Essa era a Amy Carmichael. Nasceu em 1867 e faleceu em 1951 na Índia, dentro da sua vila de 40 hectares. O poema é o seguinte: livra-me da oração que pede que eu seja protegida dos ventos que me levam a ti. Livra-me de temer quando devo aspirar, de tropeçar quando devo subir mais alto, de me fragilizar. Ó capitão, livra teu soldado que te segue. Livra-me do desejo sutil de facilitar as coisas, de escolhas fáceis, do enfraquecimento, de tudo quanto ofusca o teu calvário. Ó Cordeiro de Deus, livra-me. Dá-me o amor que lidera o caminho, a fé que nada teme, a esperança que nenhuma decepção consome, o fervor que queima como fogo. Não me deixe afundar como um torrão, que eu seja teu combustível, ó chama de Deus. A primeira frase do poema dela é: livra-me da oração que pede que eu seja protegida dos ventos que me levam a ti.